aí, como você tem passado? Está conseguindo acompanhar as videoaulas e as atividades enviadas pela sua escola? Nós continuaremos realizando as atividades escolares em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Mogi das Cruzes. Você já sabe que pode contar com a ajuda de um familiar responsável e do professor ou professora da turma. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor da sala para a validação destes estudos. Continue fazendo as atividades das videoaulas e também as atividades complementares enviadas pela unidade escolar. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em cada atividade que foi realizada. Siga com a rotina que vocês estabeleceram aí em sua casa e, sempre que possível, realize leitura de outros tipos de textos. Você também pode desenhar, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas e retornar a partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com os professores pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazeremcasa@se-pmmc.com.br. Nesta semana, continuaremos com a sequência didática ortográfica, onde abordaremos algumas reflexões sobre a escrita das palavras. Essas atividades estão a partir da página 143 do livro. Mas antes de começarmos as atividades do livro, farei uma leitura para que vocês apreciem. Primeira atividade, leitura e ditado do trecho do poema. Hoje faremos a leitura de um poema. O poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho sobre o autor? Você conhece o autor Casimiro de Abreu? Casimiro José Marques de Abreu nasceu na Barra de São João no dia 4 de janeiro de 1837, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Foi um poeta brasileiro, filho do fazendeiro português José Joaquim Marques de Abreu e de Dona Luísa Joaquina das Neves. Recebeu apenas a instrução primária no Instituto Frise, dos 11 aos 13 anos, no Rio de Janeiro. Aos 13 anos, embarcou para Portugal em 1853, onde escreveu a maior parte de sua obra. Em 1857, retornou ao Brasil para trabalhar no armazém de seu pai. Escreveu para alguns jornais, fez amizade com Machado de Assis, outro escritor brasileiro, e editou suas poesias reunidas sob o título de Primaveras. Meus 8 Anos é um dos seus poemas mais famosos desta coletânea. Sofrendo de tuberculose, retirou-se para a fazenda de seu pai, onde buscou uma recuperação no estado de saúde, vindo ali a falecer aos 23 anos. Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino d'amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia,
as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã? Em vez de mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã. Livre, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E aí, gostou do poema? Você já conhecia? Já tinha ouvido falar de Casimiro de Abreu? Agora, pense e responda aqui para mim. O que você entendeu do poema? Sobre o que ele está falando? Você se lembrou de outros textos enquanto fazíamos a leitura? O que o poeta quis dizer com "Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida"? Agora que você já pensou sobre essas perguntas, vamos fazer um ditado. Eu vou ditar uma estrofe do poema sem interrupções. Ouça primeiro a estrofe inteira e depois escreva aí no seu caderno de língua portuguesa. Vamos lá? Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma a inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino d'amor. Vamos conferir se está tudo certinho? Vou colocar a estrofe do poema aqui na tela e você confere aí no seu caderno. Se escreveu alguma palavra de forma incorreta, você pode marcar com uma caneta marca-texto ou um lápis de cor e escreva corretamente nas linhas abaixo no seu caderno. Correção feita, vamos para a próxima atividade? Segunda atividade, atividade 3A, sequência didática de ortografia, banco de palavras, página 143. Agora vamos fazer a atividade 1 na página 143 do livro. Use as palavras do quadro e complete as lacunas que estão no poema nas páginas 144 e 145. Escolha as palavras do quadro para completar as lacunas do poema. Vamos conferir? Você precisou usar um dicionário para escolher as palavras adequadas? Chegou a hora da correção! Terceira atividade, atividade 4A, sequência de ortografia, retomada do texto A Bruxa e o Caldeirão, reflexão, formas de representar o som nasal na escrita, página 146.
Para realizarmos esta atividade, vamos retomar o conto A Bruxa e o Caldeirão que vimos na aula anterior. Retome o conto que está aqui na página 139 e 140 do livro. Grife as palavras que apresentam os sons an, em, in, on, ão. Leia as palavras que você grifou e perceba a sonoridade quando as pronunciamos. Perceba as diferentes formas de grafar as palavras com a mesma sonoridade nasal e que os verbos, quando estão no plural, aparecem também com o som nasal ao final. Fizeram, correram, pediram. Farão, correrão, pedirão. Agora, encaixe as palavras que você grifou no texto A Bruxa e o Caldeirão aqui no quadro da página 146 do livro, na coluna correspondente ao som. Quarta atividade, sequência didática de ortografia, atividade 4B, leitura de notícia, página 147. Para iniciarmos, faremos a leitura de uma notícia. Observe a data em que ela foi publicada. Vamos lá? Reabertura do zoológico e Zoo Safari para visitação. Desde o dia 23 de janeiro de 2018, os parques Zoológico de São Paulo e Zoo Safari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela. Fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, PF, devido à doença. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasadas em pareceres técnicos, classificaram a presença do vírus na área do PF como um fato isolado, com baixo risco de transmissão para humanos, conforme detalhado na nota abaixo emitida em 14 de março. Nota oficial. Saúde e Meio Ambiente reabrem o zoológico nesta quinta-feira. As Secretarias de Estado da Saúde e do Meio Ambiente de São Paulo reabrem nesta quinta-feira, 15 de março, o zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico. Os serviços funcionarão no horário de rotina, com reabertura a partir das 9 horas. A medida é embasada em parecer técnico, que classificou a presença do vírus da febre amarela nesse território como um fato isolado e restrito, com baixo risco de transmissão para humanos. Não há evidências da circulação do vírus de forma ampla e contínua na área, observando-se as análises laboratoriais de macacos e mosquitos coletados no local. Atualmente, há bandos de primatas não humanos saudáveis vivendo nos parques e a densidade de vetores silvestres da doença é baixa. Os visitantes dos zoológicos Zoo Safari e Jardim Botânico deverão estar vacinados contra a febre amarela. Avisos com essa mensagem serão fixados nas entradas dos parques, orientando sobre a necessidade de tomar a vacina pelo menos 10 dias antes da visita. Os 3 locais ficaram fechados temporariamente desde 23 de janeiro para ações de vigilância da febre amarela, devido à confirmação de positividade da doença em um bugio morto. A conduta para a reabertura é similar à adotada com relação ao Horto Florestal e aos parques da Cantareira e Ecológico do Tietê. A campanha de vacinação contra a febre amarela segue em curso em 54 cidades paulistas, até sexta-feira, 16 de março. Somente em 2018, 7 milhões de pessoas foram imunizadas contra a doença em São Paulo, número praticamente equivalente ao balanço de 2017, quando 7,4 milhões de paulistas foram imunizados. Considerando o acumulado de vacinação desde 2007, mais de 21 milhões de pessoas já estão protegidas contra a febre amarela por meio da vacinação no estado. Nesse contexto, o zoológico e o Zoo Safari não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para a visita aos parques. Porém,
recomendam fortemente que as pessoas se vacinem, uma vez que essa é a forma mais eficaz de prevenção e controle da doença. Lembre-se, a vacinação é um direito de todos, mas, além disso, é um dever nosso como cidadãos, para evitar que o vírus transmitido pelos vetores silvestres chegue às zonas urbanas por pessoas contaminadas. Agora que já lemos a notícia, vamos responder algumas perguntas? Você já foi a um parque zoológico? Se não, já viu um na TV? De acordo com a notícia que lemos, qual o motivo de terem fechado os parques zoológico e Zoo Safari? Outros parques também foram fechados por esse mesmo motivo? No texto, foi mencionado que já ocorreu em outros parques? Quais são as recomendações que temos para se evitar a transmissão do vírus da febre amarela em humanos? Quais ações serão tomadas num tempo futuro? Quais ações já aconteceram? Como sabemos que se refere ao passado ou ao futuro? Ou seja, o que ainda aconteceria? E aí, você tem a sua caderneta de vacina em dia? Quinta atividade. Sequência didática de ortografia 4C. Uso do an ou ão. Página 148. Aqui no nosso livro, na página 148, consta novamente uma atividade 4B, mas na verdade é a atividade 4C. Houve um erro de impressão na gráfica. Nessa atividade agora, você lerá os trechos que foram tirados do texto. Vamos lá? Desde o dia 23 de janeiro de 2018, os parques Zoológico de São Paulo e Zoo Safari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela, fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, PEF, devido à doença. Classificaram a presença do vírus na área do PEF como um fato isolado, com baixo risco de transmissão para humanos, conforme detalhado na nota abaixo emitida em 14 de março. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasadas em pareceres técnicos. Nesse contexto, o Zoológico e o Zoo Safari não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para a visita aos parques. Agora você responderá as questões aqui na página 149 do livro, no local indicado. Pergunta A. Quais os trechos indicam os fatos que já ocorreram? Os verbos aparecem no passado? Pergunta B. Quais os trechos indicam aquilo que deverá ocorrer? Os verbos aparecem no futuro. Letra C. O que se pode concluir a respeito do uso do an ou ão nos verbos? Perceba que os verbos terminados em an referem-se a ações que estão na terceira pessoa do plural. Exemplo, eles. Eles jogam, eles falam, eles disputam. Os verbos que indicam passado: jogavam, falavam, disputavam. Já os que indicam o futuro, ficaria assim: jogarão, falarão, disputarão. Para finalizar, após pensar em como responder as questões anteriores, faça a atividade 3 da página 149. Preencha as lacunas usando o verbo entre parênteses, escolhendo quais deverão ser escritos no futuro, de acordo com o texto. Leia com atenção. Você já sabe, quando o assunto é ortografia, algumas atividades não são tão simples, mas não se preocupe. Se tiver dúvidas, anote tudo e entre em contato com os canais disponibilizados pela sua escola. As professoras e professores estão prontinhos para te ajudar. Vamos lembrar quais são as atividades desta semana? Primeira atividade: atividade de leitura e ditado.
Segunda atividade, sequência didática de ortografia, atividade 3A, banco de palavras, página 143. Terceira atividade, sequência didática de ortografia, atividade 4A, retomada do texto A Bruxa e o Caldeirão, reflexão, formas de representar o som nasal na escrita. Quarta atividade, sequência didática de ortografia, atividade 4B, leitura de notícia. Quinta atividade, sequência didática de ortografia, atividade 4C, uso do an ou ão. Nossa sequência ortográfica está em andamento, teremos mais etapas até chegarmos ao final. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para o adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou envie um e-mail para fazeremcasa@se-pmmc.com.br. Você já sabe que as nossas videoaulas também estão disponíveis na TV Câmara, no canal aberto 60.2. Mas, se perder alguma videoaula, não se preocupe, pois também continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais utilizando a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.